Bom dia a todos e todas. É um prazer ter vocês conosco nesse nosso evento preparatório para o Congresso da Federação Brasileira de Psicanálise. O nosso tema de hoje é Laços Possíveis, o Eu e o Mundo, hoje, e nós vamos ter duas convidadas, né? Joyce Goldenstein e Almira Rodrigues. Meu nome é Daniela Prieto, eu sou diretora científica da Sociedade de Psicanálise e vou coordenar essa atividade. Então, vou começar apresentando a Joyce. Joyce Goldenstein é psicóloga, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, secretária do Conselho Científico da FEBRAPSE, e está aí como uma das grandes, né, organizadoras do nosso congresso no ano que vem, que será em março, que será na cidade de Gramado, né, se for possível, a partir do momento aí que estamos vivendo, né? Então, Joyce, a palavra é sua, e depois eu passo para a Almira. Obrigada. Obrigada, Daniela. Bom dia a todas e todos. Eu primeiro quero agradecer a Daniela Prieto pelo convite e organização deste encontro, e como o Bernardo disse ontem, pelo acolhimento, né, tão carinhoso, né, a Bernardo e a mim. E agradecer à Sociedade de Psicanálise de Brasília pela parceria neste evento preparatório para o 28º Congresso Brasileiro de Psicanálise, que ocorrerá, como a Daniela falou, em março de 2022. Eu também quero registrar a satisfação de compartilhar hoje a mesa com a colega Almira Rodrigues. Bem, o título que eu dei para o meu trabalho, para o meu texto, chama-se Entre o Não Mais e o Ainda Não. Laços, Mundos Possíveis. Inicio com uma epígrafe de Clarice Lispector. Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando o que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Escolher falar sobre o viver e sobreviver a partir da experiência de viver e sobreviver à pandemia coloca-me em um estimulante e difícil desafio. Entre o medo e a coragem, emoções que me acompanham neste período pandêmico, inicio minha fala compartilhando imagens inusitadas, apresentando o relato de um sonho e um fragmento do encontro terapêutico. Experiências que chamarei de travessia. A travessia foi ocorrendo de forma desconexa, descontínua, e foi fruto do meu desassossego com a pandemia e de momentos em que me ocupava com a escrita deste texto. Inspirações, devaneios, em busca de um paradeiro seguro e tranquilizador. Jorge La Roça Bondia, filósofo e psicopedagogo espanhol, em seu texto que se chama Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, fala da experiência como uma travessia de perigo, ou seja, o sujeito se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se à prova e buscando nela sua oportunidade, sua ocasião. Na busca sobre o significado da palavra experiência, ele diz que esta contém inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo. Dentro deste contexto, o desenrolar de minha fala é a expressão desta travessia que La Roça Bondia alude, deste movimento em minha mente. Uma revelação e justaposição de medos, dúvidas, incertezas, desejos e lutos, percorrendo o caminho de laços mundos possíveis, laços mundos voltados ao favorecimento de certo tipo de acontecer. Passo agora algumas imagens
para que possam ir acompanhando a minha travessia. Por favor, Lande, vamos passar as imagens. Próxima, por favor. Próxima. 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 E a última, Lande, por favor. Obrigada, Lande. Final de fevereiro de 2021. Anunciada bandeira preta em Porto Alegre. Aumento vertiginoso de internações nas UTIs e mortes devido à Covid-19. Encontrava-me em negociações internas para retornar aos atendimentos presenciais em março, o que não ocorreu. Sonhei. Estava saindo de casa em direção ao meu consultório. Sentia muitas emoções. Alegria, estranhamento, receio, um certo frio na barriga, como se fosse sensação de se fazer algo pela primeira vez. O trajeto transcorria tranquilo, acompanhado de uma música agradável. Entrando no estacionamento do prédio, em minha vaga, vejo, entre aspas, estacionado o móvel das gavetas dos jogos terapêuticos das crianças que atendo, que em sua maioria migraram para o atendimento online. Fiquei perplexa, assustada e com medo. Pensei, quem tirou o móvel e as gavetas terapêuticas do lugar? Não entendendo o que acontecia, subi até a portaria em busca de ajuda e vejo no hall de espera do prédio outros móveis de minha sala de atendimento, adequadamente dispostos, oferecendo um bonito e bom local de espera. De novo, me tomo de medo e confusão. Sinto que está tudo fora de lugar. Pertences, objetos, móveis de dentro da sala de atendimento estavam do lado de fora e em lugares inusitados. Sinto um cansaço e sento na minha poltrona de atendimento, na sala de espera, disposta no hall do prédio. Então, acordo. Passado alguns dias de meu sonho, encontro meu paciente na sessão. Um menino de 7 anos que migrou do atendimento presencial para o virtual desde o início da pandemia, e cuja gaveta de jogo terapêutico foi a primeira que visualizei no sonho, entre aspas, estacionada na vaga do meu carro. Léo, nome que escolhi para essa apresentação, ao longo do atendimento virtual, elegeu como jogo-brinquedo um quebra-cabeça, que compartilhamos no campo analítico, ambos instalados em espaços geográficos diferentes e distantes, porém, nos sentindo muito próximos. As sessões são muito proveitosas. No período pós-férias, Léo se deparou com a falta de uma peça do quebra-cabeça e, diante desta falta, trouxe uma enorme inquietação e diz: e se eu nunca mais, não mais achar essa peça? A cada novo encontro, Léo trazia uma narrativa se contrapondo ao não mais e dizia: Joyce, ainda não encontrei aquela peça. O jogo seguia oportunizando a experiência do encaixe e desencaixe das peças. Ao não mais, imposto pela morte das possibilidades do não encontrar, não encaixar, não ligar,
não dar forma, unindo as peças, opunha-se um ainda não, que representa o tempo do possível, da não-morte, e, enquanto tal, o tempo de espera e da esperança. E assim, seguimos Léo e eu, entre o não mais e o ainda não, vamos produzindo e construindo sentido. Segundo Maria Rita Kell, o sentido não está a priori, mas se tece no tecido do tempo. Sabemos que as associações das imagens, do sonho e do fragmento de um encontro analítico permitem-nos leituras e entendimentos sobre diversas óticas. Não proponho que caminhemos em busca de entendimentos interpretativos diante do exposto. Permito-me trazer a experiência de uma travessia, a experiência de meu psiquismo em movimento, convocada por imagens, na tentativa de criar cenários possíveis para o enfrentamento dos afetos que nos põem em contato com nossa vulnerabilidade, fragilidade e finitude. Uma travessia em busca de laços mundos possíveis. Estamos vivendo tempos estranhos. Um vírus altamente contagioso nos invade. O indizível nos rodeia. O medo nos atravessa. A morte ronda. O mundo já não é mais o que era. E não sabemos o que está por vir. A morte, tornada uma presença constante, traz o medo, ou mais propriamente, o terror daquilo que não encontra representação. Entre o presente fragmentado e o futuro incerto, somos convocados a recrutar nossos recursos psíquicos para o enfrentamento de um dos 3 balizadores do sofrimento humano, segundo Freud, em um mal-estar na civilização: a fragilidade dos corpos. Perdemos a fantasia de onipotência que é própria do ser humano, vivendo um abalo narcísico. O atravessamento da morte se faz presente através de um organismo invisível a olho nu. Em contrapartida, o inimigo invisível aciona mecanismos de defesa nos seus extremos, tais como a negação, a saída maníaca, na tentativa de afastar-nos do encontro com nossa fragilidade e dependência em relação ao mundo. Nega-se fortemente a realidade das mortes externa e se instala a morte da esperança, prevalecendo uma condição narcisista. Nos vemos assim, desguarnecidos de nossas ferramentas habituais. Como costumamos dizer, as coisas saíram do lugar, tal qual a imagem dos quadros, do sonho e do quebra-cabeça. Estamos vivendo um luto de proporções inusitadas. Um luto não apenas pela morte de pessoas, mas de morte de sonhos, de planos, de visões de mundo. O mundo hoje está enlutado. O texto de Freud sobre a transitoriedade, 1916, nos faz viajar no tempo. Um tempo de mistura e de subversão dos tempos. A partir de uma conversa com um poeta, um ano antes da Primeira Grande Guerra, Freud diz, abre aspas, um ano depois, irrompeu o conflito que lhe subtraiu o mundo de suas belezas. Não só destruiu a beleza dos campos que atravessava e as obras de arte que encontrava em seu caminho, como também destroçou nosso orgulho pelas realizações de nossa civilização, nossa admiração por numerosos filósofos e artistas e nossas esperanças quanto a um triunfo final sobre as divergências entre nações e raças. Maculou
a elevada imparcialidade da nossa ciência revelou nossos instintos em toda a sua nudez e soltou de dentro de nós os maus espíritos que julgávamos terem sido domados para sempre por séculos de ininterrupta educação pelas mais nobres mentes. Amesquinhou mais uma vez nosso país e tornou o resto do mundo bastante remoto. Roubou-nos do muito que amáramos e mostrou-nos quão efêmeros eram inúmeras coisas que consideráramos imutáveis. Fecha aspas. Nesta citação, nos deparamos com o cenário da precariedade da civilização, revelado de modo também poético pelo autor. Mas em nossas vivências, não têm sido essas? Hoje, não poderíamos escrever este texto? Nele, Freud se refere à dificuldade do homem em realizar o luto pelas perdas que a vida, de modo inevitável, impõe. Desprender-se dos objetos amados, perdê-los, expondo-se ao desamparo, à fragilidade da vida. A reflexão de Freud sobre a transitoriedade nunca foi tão atual ao nos mostrar em que medida a escassez do tempo nos é cara. Estamos vivendo uma situação traumática com perdas significativas, inseridos num campo turbulento, onde nossas supostas certezas saem do lugar, ficam deslocadas, entre aspas, peças perdidas, e o não mais e o ainda não travam uma luta. Precisamos de um tempo de espera. Refiro-me, neste contexto, ao tempo de luto. É também sobre esse tempo e o significado dele para cada um que Freud segue sua conversa com o poeta no texto sobre a transitoriedade. Diz ele, abre aspas, o poeta admirava a beleza do cenário à nossa volta, mas não extraía disso qualquer alegria. Perturbava-o o pensamento de que toda aquela beleza estava fadada à extinção, de que desapareceria quando sobreviesse o inverno, como toda a beleza humana e toda a beleza e esplendor que os homens criaram ou poderão criar. Tudo aquilo que em outra circunstância ele teria amado e admirado, pareceu-lhe despojado de seu valor por estar fadado à transitoriedade. Fecha aspas. E segue dizendo, de uma maneira ou de outra, essa beleza deve ser capaz de persistir e de escapar a todos os poderes de destruição. Um relato que Freud alerta para o nosso desejo de imortalidade. Sabemos que no inconsciente estamos convencidos da própria imortalidade, mas em contraponto ao pensamento do poeta, Freud nos brinda com um sopro de esperança, referindo, abre aspas, o luto, por mais doloroso que possa ser, chega a um fim espontâneo. Quando renunciou a tudo que foi perdido, então consumiu-se a si próprio e nossa libido fica mais uma vez livre para substituir os objetos perdidos por novos igualmente ainda mais preciosos. É de esperar que isso também seja verdade em relação às perdas causadas pela presente guerra. Quando o luto tiver terminado, diz ele, verificar-se-á que o autoconceito em que tínhamos as riquezas da civilização, nada se perdeu com a descoberta da sua fragilidade. Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme e de forma mais duradoura do que antes. Fecha aspas. Entre o desejo de eternidade que se impõe ao poeta,
que se revolta contra o luto e a declaração de esperança com que Freud nos brinda, confrontamos-nos com a transitoriedade da vida, reconhecendo a passagem do tempo. As guerras, as destruições, a pandemia exigem um trabalho de luto, ou seja, um trabalho interno de retomada de si mesmo, dos pilares para o renascimento do que está em destroços e uma diferenciação entre o que vivo está e aquilo que morto permanecerá. Soma-se a este movimento psíquico o necessário reconhecimento da realidade fundamentalmente alterada. No luto, a dor da perda é sustentada pela esperança. Falo de uma esperança como Luiz Cláudio Figueiredo propõe, entre aspas, ele diz, esperança, princípio. Como um fenômeno organizador fundamental da vida psíquica e na estruturação da subjetividade humana. Considera-a não como paixão, afeto ou vivência, e tampouco um otimismo consciente. O que está em questão para ele não é um sentimento de esperança, mas a esperança como princípio. A partir de minha travessia, e acrescentando a ideia de esperança-princípio, proponho pensar uma esperança situada entre o não mais e o ainda não. Um entre, preposição que nos coloca em estado de liberdade de ir e vir com nossos devaneios, imaginações, nossas loucuras, e que nos reserva a possibilidade do vir a ser. Um entre que se constitui num espaço de espera-esperança. Como nos diz o Winnicott, um espaço potencial, onde a arte e o sonhar vão criando enredos possíveis. Personagens que se soltam das molduras dos quadros, da imobilidade, como apresentei, móveis que se deslocam do seu espaço, como sonhei, e um quebra-cabeça que aciona momentos de angústia entre o não mais e ainda não, na relação de uma dupla terapêutica, permearam minha experiência, que inevitavelmente continha a dimensão de perigo e travessia. Esta travessia, pautada pelo inesperado, pelo desespero e pelo tempo de espera, um tempo em que os medos e os lutos nos permitem um caminhar. O trabalho de luto é dinamizado pela... O trabalho de luto é dinamizado pela pulsão de vida e abre horizontes para novos e possíveis laços. Diante do horror, do medo, da fragilidade, da vulnerabilidade e do dar-se conta da finitude, e indiscutivelmente neste período pandêmico, a arte, como expressão ao que é mais vívido em nós, possibilita o caminho em busca de sentido, de elaboração, de sentir-se vivo e de olhar o outro. O movimento em direção ao outro, neste momento, é indispensável. De maneira que não posso deixar de dar voz a um ponto que me é caro e com o qual estou implicada. Trata-se do cenário de profunda desigualdade social e racial no Brasil. Refiro-me aos indivíduos que constituem a maioria da população, cujo sofrimento e exclusão dos bens econômicos e sociais são invisibilizados e desprezados. Estes cidadãos sequer possuem a chance, as condições e a possibilidade de entrarem em processo de luto. A pandemia
e a política brasileira transformaram a morte em pauta cotidiana, banalizando-a e invisibilizando o luto. As mortes são meros números e os indivíduos não possuem nome. Sabemos que quando não se é nomeado, o sujeito vira mera estatística e, de novo, é desumanizado. A dignidade humana desses indivíduos sofre severos ataques onde o futuro, a esperança, nunca chega. Diante desta realidade, em que o semelhante é cotidianamente negligenciado, que tenhamos a responsabilidade de olhares e ações que possibilitem um destino humano. Este é outro cenário que faz parte de minha travessia, mas é tema para outro trabalho. Acredito que é quase unânime a ideia de que já não somos mais os mesmos. A radical mudança que estamos vivendo nos convoca a um fazer diferente e a repensar nosso modo de estar no mundo. O tempo de espera que proponho oportuniza percebermos o que perdemos de nós mesmos. Com efeito, eu não vejo alternativa se não nos engajarmos em buscas criativas, sejam através da arte, do sonho, dos encontros terapêuticos, movimentos psíquicos que expressam nossa capacidade de ser, estar pela vida. Muito obrigada. Obrigada, Joyce. Linda apresentação. Vou passar a palavra para a Almira. Ela é membro associada da Sociedade de Psicanálise de Brasília, professora do Instituto de Psicanálise Virginia Leone Bicudo, da Sociedade de Psicanálise de Brasília, é membro do Comitê Mulheres e Psicanálise do COAP-IPA. Ela é bacharel em Ciências Sociais, mestre e doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, e tem artigos publicados sobre sexualidade e gênero. E queria fazer até uma propaganda do último artigo dela, que é, pelo menos o que eu tive contato, que está publicado na Alter, né, que é excelente, e faz aí uma longa revisão sobre os estudos de gênero, né, e sexualidade. Então, a palavra é sua, Almira. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a direção da FEBRAPSE pelo intenso trabalho de organização do nosso próximo congresso. E agradeço o convite da Sociedade de Psicanálise de Brasília e também manifesto a minha satisfação de estar compartilhando essa mesa com Daniela e com Joyce. Inicio pensando sobre o eu, essa instância multifacetada e constantemente em conflito. O eu se forma nas relações com o outro a partir de identificações, desejos, linguagens. E como observa Freud, o outro sempre ocupa algum lugar em nosso psiquismo, seja de modelo, objeto, auxílio, oponente. As representações desse outro em nosso psiquismo são mutantes, o que já alude a uma complexidade, né? Bom, além das representações e relações com os outros de fora, o eu se defronta com os outros de dentro, né? E é impelido a promover diálogos e acordos com a sua criança, ora desamparada, ora super desejosa, com seus juízes severos, cruéis, protetores, e com a realidade social, pelas limitações e potencialidades existentes. Nesse processo infindável de formação do eu,
a psicanálise propõe a construção do si mesmo, mediante um trabalho permanente de desidealização de si. E também propõe o reconhecimento do outro e a sua desidealização. Faltou um pouquinho, né? Obrigada. Eu acho que eu parei daqui, dizendo que Freud observa que o eu é sobretudo corporal. E podemos frisar que, além de corporal e psíquico, o eu é também social e cultural, né? Então, nessa medida, a gente pode pensar o eu como um mini-mundo inserido em um determinado contexto histórico, social, político. O Isidoro Berenstein e Janine Puget, dois psicanalistas argentinos, eles desenvolveram a ideia de um terceiro espaço no âmbito da subjetividade. Além do intrasubjetivo, né, que fala desse mundo interno com as representações, e do intersubjetivo, que fala das relações do sujeito com os outros, eles nomeiam esse terceiro espaço de um espaço transsubjetivo, que se refere exatamente ao conjunto sociocultural, né? Destacando a influência dessa dimensão na constituição da subjetividade. E aí Freud vai dizer que as relações com os outros constituem uma das 3 fontes de sofrimento da vida, né? A Joyce abordou essa, né, de uma primeira, que são os nossos corpos, pelo envelhecimento, doença e morte, né? E que temos que haver com o nosso narcisismo, como bem colocou. Uma outra fonte são as catástrofes naturais, e que a gente sabe hoje que não são tão naturais assim, porque os humanos estão destruindo, né, o meio ambiente, e é essa que nós vamos nos concentrar pelo fato de ser o tema, né, dos laços possíveis, dos laços com os outros e com o mundo, né? Bom, então, embora os laços possam ser gratificantes e enriquecedores, eles também nos frustram e causam decepções, né? E aí a psicanálise traz esse entendimento que nos vínculos intensos circulam afetos amorosos e também hostis, que a gente tenta reprimir, mas que nem sempre consegue, né? Mas o fato é que, se a expectativa do sujeito é que os laços sejam de amor e de cooperação, muitas relações interpessoais são de dominação e até de extermínio, né? O Ferenczi constrói a teoria do trauma, a sua teoria do trauma, destacando que a violência física, sexual e psicológica dos adultos em relação às crianças pode produzir o fenômeno da identificação com o agressor como uma forma de sobrevivência, né? Outro fenômeno é a violência de gênero, que é muito estudada pelo COAP, que é esse Comitê Científico da IPA, de Mulheres e Psicanálise. E nos estudos todos de violência de gênero, para além da constituição psíquica dos agressores e dos assassinos, o que se coloca em destaque é o respaldo do sistema e da cultura patriarcal, tá? Outras formas de violência nessas relações, mas ancoradas em um contexto social, e cultural e político, é a fome, a miséria, os racismos, os sexismos, as LGBTfobias, os abusos de poder de empresários e de representantes do Estado. E essas violências amplificam o sentimento de desamparo, né?
e são produtoras da dimensão sociopolítica do sofrimento, como vem sendo bem analisada por Miriam Debier-Rosa. Outra psicanalista americana, Jessica Benjamin, ela vai falar de uma constante tensão entre a afirmação de si mesmo e o reconhecimento do outro. E ela diz que quando essa tensão se rompe, caímos nas posições de dominador, né, de dominação e de sujeição. A partir dessa reflexão dela, nós podemos considerar que a afirmação de si mesmo, dos sujeitos que integram grupos histórica e socialmente subalternizados, tende a ser um processo árduo, né? Porque essas opressões e discriminações pelas condições de gênero, de raça, de classe, de orientação sexual e outras, né? Elas induzem a sujeição ao olhar do outro, induzem a esse reconhecimento do outro. Por isso, tende a ser muito difícil essa, né, desfazer, desconstruir esse olhar do outro para uma afirmação de si mesmo. E ainda no contexto das relações com os outros, né, o Freud analisa o fenômeno dos grupos e das massas, que constituem formas de vinculação dos sujeitos. Esse texto do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, é justo um texto base que está orientando as nossas discussões no Congresso, né? E ele vai dizer, então, que a psicologia individual é também uma psicologia social, à medida que o eu é constituído intersubjetivamente e transsubjetivamente. E também, né, que os indivíduos se vinculam por identificação a grupos e massas durante a vida. A partir desses laços, o indivíduo constrói o seu ideal de eu, né? Essa esfera de idealização e de perfeição. Ele vai observar também que o laço afetivo terno é o sucessor de um laço sexual sensual. E assim, os laços estabelecidos nos grupos e massas sustentam-se em ligações afetivas, ocorrendo um desvio de meta sexual direta através da repressão e da sublimação. De resto, é o que acontece, né, nas relações familiares e de amizade. Por fim, ele vai também distinguir diversos tipos de massa, e ele observa que nas massas com líder ocorrem dois tipos de laços afetivos, do indivíduo com o líder e dos indivíduos entre si. E vai caracterizar a psicologia das massas, né? Então, quais seriam essas características? Uma limitação ou atrofia da personalidade individual. Essa seria a característica principal. Uma intensificação da afetividade, uma diminuição da capacidade intelectual, com homogeneização dos sentimentos e dos pensamentos, né? E uma impulsividade nas ações. Na vinculação com a massa, o indivíduo renuncia ao seu ideal do eu e o substitui pelo ideal da massa, né, cuja expressão maior é o líder. Bom, o Freud, então, faz esse alerta aos perigos dos fenômenos de massa, né? E nós constatamos a pertinência de suas análises para a compreensão dos fenômenos políticos nos tempos atuais. Né? E que tempos são esses? São várias as leituras. Há um certo consenso que vivemos em um tempo pós-moderno,
de esgotamento de modelos únicos, um tempo de mundo globalizado, de redes sociais e de grande avanço da biotecnologia. Um mundo de diversidade, de pluralidade e também de fragmentação, né? Essas características, claro, não são hegemônicas em todos os países e segmentos sociais. Temos um filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, que ele está tentando compreender essa sociedade. O livro dele, A Sociedade do Cansaço, é de 2010, e ele caracteriza a sociedade atual como uma sociedade do desempenho, né? Que produz cansaço e esgotamento excessivos, produz uma autoexploração e adoecimentos neuronais por um excesso de positividade. Esses adoecimentos, ele exemplifica com a depressão, o transtorno de déficit de atenção, transtorno de personalidade limítrofe e a síndrome de burnout, né? Talvez a gente possa associar essas características que ele traz com essa ideia, né, de um ideal de eu grandioso, né, de um superior severo, onde não há espaço para o descanso, para o relaxamento, só para a produção, né? Mas eu gostaria de polemizar sobre isso, porque talvez o paradigma do desempenho talvez tenha se disseminado entre nós mais em determinados grupos sociais, né? Determinados sujeitos, porque aqui a violência está radicada, né? Principalmente nas dimensões socioeconômica e política. O nosso país, está entre aqueles de maior desigualdade social, de violência, destruição do meio ambiente e corrupção. Os estados depressivos, que também são alastrados, talvez falem mais dessa impossibilidade de ser si mesmo, né? E de profundas insatisfações, né? com as relações, com o mundo, né? Nesse sentido, os processos analíticos podem auxiliar na lida com o sofrimento, com o ódio e com as injustiças, né? Com esse sentimento de injustiça que nos rodeia, né? E também podem favorecer a abertura de canais de transformação do eu, das relações interpessoais e das instituições e estruturas sociais. O mundo de hoje é um mundo de pandemia, de morte e sequelas pela Covid-19. E isso agrava a situação de fome, desemprego, insegurança e exclusão, né, no nosso país. E aqui a questão é particularmente grave pela negligência e incompetência dos governos, principalmente do governo federal, né? Também aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, porque esse deparar-se com a morte, né, no cotidiano, ele não é novo para as populações periféricas e de comunidade, né? Essas populações já vivenciam isso já há muito, por isso que se generalizou para a classe média, né, para o conjunto da população, é algo do cotidiano dessas populações, né? Porque elas encontram-se à mercê, né, dos traficantes, dos milicianos e de abusos de policiais. Bom, paralelamente, o contexto de pandemia intensificou o uso da internet e das redes sociais a níveis extraordinários. As redes são um fenômeno recente e fator de compulsão, né, generalizada. Para vocês terem uma ideia, o Facebook é de 2004, o Twitter é de 2006, o WhatsApp 2009 e o Instagram
2010. Ou seja, é um fenômeno recente que a gente, né, ainda tem que discutir muito e tentar interpretar tudo isso que está sendo modificado na nossa sociedade. Em princípio, fala-se de um exibicionismo, né? De um traço de voyeurismo também, mas acho que fala ainda de uma profunda necessidade de contato e, ao mesmo tempo, dessa decepção, porque são contatos superficiais e instantâneos, né? Que sem aprofundamento. Né? Agora, um fato preocupante é a transformação das redes em praças de guerra com a luta político-ideológica, em parte municiada por fake news e por robôs. Né? E esse fenômeno se distancia cada vez mais da razão e do agir comunicativo, noções desenvolvidas pelo filósofo Rutger Habermas, para o qual o importante é a disposição do diálogo para a construção de um entendimento, via melhores argumentos e condições equilibradas de participação. Quero, então, encaminhar a minha conclusão, trazendo algumas ideias sobre o campo psicanalítico e sua inserção social. Sabemos que a psicanálise foi perseguida por produzir e transmitir conhecimentos sobre o inconsciente e a sexualidade, dimensões que nos constituem. E foi também perseguida por afirmar a singularidade dos sujeitos massacrada em regimes totalitários. Apesar dos maus tempos, tem se mantido viva e em expansão. Considero a pluralidade como a característica mais expressiva da psicanálise na atualidade. E o que isso significa, né? Significa, no meu entendimento, o reconhecimento de diversos e múltiplos referenciais teóricos, clínicos, técnicos. Né? Nesse contexto de pluralidade, destaco a vitalidade de alguns movimentos apoiados pela FEPAL, que é a Federação Psicanalítica da América Latina, e pela FEBRAPSE, que é a Federação Brasileira de Psicanálise. Né? Entre esses movimentos, eu registro a valorização do diálogo da psicanálise com outras disciplinas do conhecimento. Né? A afirmação de uma psicanálise implicada com a escuta de sujeitos singulares e sujeitos coletivos, sujeitos em sofrimento sociopolítico, e também implicada com a proposição de políticas públicas. E, por fim, destaco a extensão da clínica para espaços além do divã e para o acolhimento de sujeitos em condições de vulnerabilidade e excluídos do acesso à psicanálise. Esse acolhimento já era propugnado por Freud com as clínicas sociais no início do século passado. Nesse tempo de pandemia, nós, psicanalistas vinculados à IPA, Associação Internacional de Psicanálise, estamos intensificando nossos laços pela possibilidade dos encontros e das atividades online. Expandimos nossa clínica para esse formato também. E as repercussões desse deslocamento ainda, né, são objeto de estudo. E as nossas sociedades, né, como instituições, expressaram seu compromisso social, criando redes de solidariedade, de atendimento psicanalítico à comunidade. E em relação ao contexto sociopolítico brasileiro, a FEBRAPSE e outras, né, sociedades
vem se posicionando em prol da democracia e dos direitos humanos. Seguimos desenvolvendo o nosso trabalho e contribuindo para a chegada de novos tempos, que sejam tempos férteis e fraternos. Agradeço a oportunidade e a atenção de vocês. Obrigada, Almira, Joyce, pelas belas apresentações, né? Eu fiquei pensando aqui, enquanto ouvia vocês, né, da beleza, né, e a riqueza do pensamento psicanalítico, né, dos psicanalistas da FEBRAPS. Ontem a Cíntia falava, né, do quanto que é longa, né, a nossa jornada de formação, né, que envolve 5 anos de análise didática, de 4 anos de curso teórico, né, e as supervisões também, que podem ser feitas concomitantemente. Mas acho que ouvindo vocês, assim, eu fiquei pensando, né, nessa riqueza desse pensamento que é construído ao longo do tempo, né, e dos nossos encontros, dos nossos debates nos institutos, né. Fiquei muito tocada, né, pela fala da Joyce sobre o tempo de espera, né, o tempo de esperança, o tempo de travessia que a gente está vivendo. Me chamou muita atenção que eu tenha falado que o Congresso da Federação Brasileira de Psicanálise vai ser em Gramado, né? Quase como se eu quisesse ter a certeza de que a gente vai poder fazer um evento presencial, né? Que eu acho que é esse desejo de travessia, né? Desses tempos difíceis que todos nós estamos vivendo. Acho que muito representado aí pela fala da Joyce, né? E a fala da Almira trazendo esse elemento mais externo, né, dos conflitos, o quanto que essa pandemia está trazendo, colocando, acho que em evidência, né, as famílias vivendo em condições de vulnerabilidade, né, de pobreza, de desemprego, que as nossas tentativas de construção, né, de redes solidárias, como existe na Sociedade de Psicanálise de Brasília, né, no sentido de oferecer uma escuta, né, para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Bom, eu não sei se os colegas, se nós já temos perguntas, mas tem muitos elogios aqui à fala das duas, né? Aí eu acho que eu teria que chamar aqui de maravilhosas apresentações, né? Excelentes pontuações. Eu identifiquei aqui uma pergunta, vou passar, então seria do Carlos Frauzino. Em tempos pré-pandêmicos, as inovações tecnológicas romperam e ou fragilizaram as relações de tempo e espaço das relações humanas e acentuaram ainda mais as desigualdades e vulnerabilidades sociais. A pandemia e o pandemônio acentuaram essas mudanças e estão promovendo o dilaceramento dos nossos laços sociais e dos circuitos de afetos. Vocês querem comentar? Como pensam e sonham esses fatos e os possíveis impactos na nossa subjetividade e nos diversos vínculos? Vou passar a palavra para vocês, então, para vocês fazerem aí as considerações. Bom, eu posso comentar um pouquinho, Joyce, depois você Claro. desenvolve, né? Eu tenho uma dificuldade de entender só por um caminho, né? Então, quando o Carlos fala do dilaceramento dos laços sociais, eu acho que, por um lado é isso, mas por outro também a gente está presenciando as redes de apoio, de solidariedade, né? Então, acho que essa tecnologia ela se presta para os dois movimentos, sempre, né? A biotecnologia, as redes sociais, né? E por aí vai. Quer dizer, a própria ciência, né? A própria ciência se presta
para um uso opressor, de destruição, mas também para um uso erótico de conexão, né? Então, eu não tenho uma visão assim tão pessimista. Eu acho que as mudanças, como eu disse, é recente o boom, né, das redes sociais, e de 2000 para cá são 2 décadas, né? E o boom da internet também de 30 ou 40 décadas para cá, ou seja, tudo muito novo, né? E a gente tá em pleno. Nós, por exemplo, nós tivemos acessos a debates com psicanalistas do mundo inteiro que não teríamos, certamente, né? Sem sem essa expansão das redes, né? Então, eu tenho essa perspectiva de que, conforme o uso, a gente pode, né, se enriquecer, se expandir e também se empobrecer, né? Uhum. Primeiro, eu queria te agradecer, Almira, e dizer que foi muito bom te escutar, né, a tua fala de uma forma muito sensível também, a questão da constituição do eu, chegando a todos esses 3 modelos de relações de objeto, seja o intra, inter e trans, né, da constituição da nossa subjetividade, que eu acho que são fundamentais que a gente possa ter essa visão, né, que talvez não seja binocular, mas seja triocular, né? Sei lá, estou inventando algo aqui. A tua questão da pluralidade me agrada muito também. Então, assim, gostei muito de te escutar, né? Queria te dizer isso. Quanto a essa questão, eu penso parecido contigo. Eu acho que a gente talvez não tenha que ficar sobre o olhar, né? Se um é melhor que o outro, se um caminho é melhor que o outro. Eu acho que a humanidade ela se desenvolve entre avanços e recuos, né? E eu acho que talvez tenha um pouco a ver com o que eu escrevi. Eu acho que entre os avanços e recuos a gente possa avaliar, né, o que não fica de excesso e o que não fica de falta, né? Porque entre a falta e o excesso a gente sabe que a gente circula, mas se a gente se coloca numa posição tanto da falta estrita quanto do excesso, a questão pulsional, a questão quanto à pulsão de morte, a pulsão de vida, né? Eu acho que aí a gente não anda, eu acho que aí a gente não chega naquele vir a ser, a gente não faz avanços, não faz, como tu falasse, transformações. As questões tecnológicas, eu acho que elas têm nos favorecido a todos, desde as crianças, isso que é polêmico, né, até os idosos, vamos pensar assim. Ela é um meio de se vincular ao objeto. Ela é um meio de nós, hoje, constituirmos a nossa subjetividade, né? Mas, como eu disse, entre a falta e o excesso, nós temos que saber, até por sermos psicanalistas, de avaliar a questão das intensidades, né, nas formas de se relacionar. O que eu penso é que a pandemia ela potencializou a questão da desigualdade social em relação às redes sociais. Por quê? Porque nós somos privilegiados para poder fazer o que nós estamos fazendo, para atender e seguir, tendo o nosso ganho também financeiro. Nós podemos trabalhar de casa, nós podemos, né, mesmo com todas as questões que ontem à noite, né, foram colocadas, com as questões técnicas, e que eu acho que a gente ainda está, nós não chegamos no a posteriori do trauma. Nós estamos tendendo a chegar lá para poder ver que sentido, que nome, que
questão de alterações de técnica, de teoria, enfim. Mas eu acho que potencializou a desigualdade, porque a população menos favorecida elas não têm esses recursos fizeram com que muitas crianças ficaram sem escola, muitos pais ficaram sem trabalho, aí, como tu disseste, a violência doméstica aumenta, as crianças ficam expostas, né? A questão do tráfico de drogas é uma saída mágica, parece que fácil, né? Então, eu acho assim, ó, que tem prós e contras, né? E eu acho que a gente não pode ficar num olhar maniqueísta, né? Acho que a gente tem que poder deixar algo, como eu disse no meu trabalho, um pensamento em espera. Vamos ver o que vai acontecer com tudo isso, né? Vamos vivendo, vamos conversando, vamos vendo como é que o outro faz, né? Vamos vendo como é que a gente se sente. Então, eu penso assim, eu não sei se é bem isso que o Frauzino, né, chegou a colocar, mas eu segui o teu pensamento, Almira, né? Eu acho que nós temos muita caminhada pela frente, né, para poder dizer e avaliar essa questão do real e do virtual, do presencial e do virtual. O presencial, o virtual e o real. Eu gostei muito na fala da Almira, né, que ela trouxe a questão da sociedade do desempenho, né, e a sociedade do cansaço, colocada pelo Hang, né, o sul-coreano. E eu penso também que a gente está sofrendo um excesso de estimulação, né, um excesso de exigências, cada hora é mais uma atividade, mais um trabalho. Eu fico, às vezes, um pouco preocupada. Se a gente deixar, a gente tem atividade todos os dias, todas as noites, né, para assistir. Quando a gente não assiste sincronicamente, tem ou elas nos esperando no outro dia, né, que a gente pode assistir online ou depois, né, no YouTube. Então, assim, acho que é uma questão para a gente pensar também, né, como que a gente está vivendo nesses tempos atuais, né? Concordo muito com a Joyce, assim, essa desigualdade, né, socioeconômica, né, está aumentando os buracos, né, porque as pessoas, as famílias em situação de vulnerabilidade, elas não têm acesso à internet, que é um custo, né, elas não estão tendo acesso, muitas vezes, à própria alimentação, né, ou estão tendo que mudar muito a sua alimentação. Então, são tempos muito cruéis, acho que está abrindo aí o fosso da desigualdade, né? Voltando... Deixa eu comentar um pouquinho isso, Daniela. Claro, querida. Posso comentar? Claro. Né? Porque me ocorreu... Tu já tinha falado no coreano, eu não conhecia ele, e casualmente eu estava lendo um texto do Luiz Cláudio Figueiredo, que eu gosto muito, né? E que ele citou o coreano, e como eu não li o coreano, eu não sei se é do Luiz Cláudio Figueiredo ou se é do próprio coreano, a ideia de que essa questão do desempenho, que eu acho que ela é, nos tempos atuais, ela é uma criação de uma subjetivação, de uma subjetividade para muitos, né? Essa questão do desempenho, do ter que ser, ter de poder, né? Ele faz uma relação de que a hiperatividade, como tu estava dizendo, de ter que fazer, ter que ser, ter que poder, ter que assistir todas as lives, ter que estar em todos os lugares, né? Ele fala que ela é uma forma extrema de hiperpassividade. Eu achei isso, teria que estudar melhor, pensar melhor, mas assim, ele fala que a hiperatividade é uma forma extrema de hiperpassividade. Porque o que ele diz da hiperpassividade, né? Que acho que tem a ver com o que eu escrevi, com o que eu pensei, né? Porque na hiperatividade não é uma ação verdadeira, genuína, né?
o que pressupõe, uma ação verdadeira, genuína, pressupõe um tempo de espera, pressupõe um tempo de renúncia, pressupõe um tempo de reflexão, um tempo de pensamento, né? Então, ele diz que essa hiperatividade, ela se torna hiperpassividade porque eles não alcançam nunca isso que eles têm que ser, eles se cansam, há um cansaço, tanto que a gente fala a sociedade do cansaço, né? Então, há um cansaço por não alcançar, e então a hiperatividade se transforma em hiperpassividade, né? É um contraponto interessante, né, que me ocorreu, porque assim, é uma agitação incapaz de gerar um novo, e eles fracassam sempre na busca. É uma insuficiência vital, é um não saciar nunca. E aí chega uma hora que dá uma apatia, cansa, né? Se transforma em hiperpassividade. Joyce, eu acho que essa contribuição é do Figueiredo, porque eu acho que não está na Sociedade do Cansaço, só se tiver em outro livro dele, né? Que ele tem vários. E é interessante que ele escreve livros pequenos, eu acho que para não cansar as pessoas demais, né? Mas, assim, gostei da elaboração, eu acho que é do Figueiredo, porque não está não tá no RAM, né? Eu acho que fala dessas questões, né, de não poder nos darmos um tempo, esse tempo de espera que eu acredito que é o tempo de esperança. Eu acho que até essa sociedade do desempenho, né, essa lógica de produzir, 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 também aparece nessa onda nova, né, dos coaches, né, de que as pessoas têm que fazer coisas, né, e como que eu vou conseguir, né, desempenhar mais ou fazer mais coisas do que estou fazendo, né? Bom, eu vou voltar aqui para as perguntas. Tem uma colocação do Túlio, que estava com a gente ontem à noite, né? Ele diz assim: a partir da colocação freudiana da experiência do trauma na base do processo de constituição do psiquismo e o tempo atual tão enlutado, como auxiliar o paciente a conferir sentido a tanta insanidade, né? Eu vou ler mais uma. O Bernard Meldonick coloca, sem dúvida, há um maior engajamento dos psicanalistas no ambiente sociocultural, na prática com as clínicas e nas manifestações diante das dificuldades que estamos enfrentando. Acho que, por enquanto, seria isso. Eu li os dois comentários, assim vocês já podem ir se organizando, né? De resto, tem muitas pessoas comentando aqui o quanto as falas de vocês foram excelentes, né? E também como elas foram complementares, né? Que elas trouxeram pontos diferentes aí que se complementaram, né? O Túlio traz a questão, né, com base do trauma, né, no tempo atual tão enlutado, como auxiliar o paciente, estou lendo de novo, a conferir sentido a tanta insanidade. Eu acho interessante, né, o Túlio traz as questões mais técnicas, né, eu acho que primeiro, claro, é uma questão da dupla, mas eu acho que primeiro perpassa, né, pelas questões do próprio analista, né, de ele poder, né, a partir dessas questões traumáticas que estamos vivendo, né, poder fazer um olhar mais para si próprio, né, poder contabilizar, não em termos de número, né, esses aspectos mais sofridos que estamos vivendo, que estamos perdendo, porque no próprio atendimento, né, assim como tem ganhos, a gente tem a perda da questão da sensorialidade a partir do distanciamento do corpo. Então, assim, nós estamos vivendo, né, eu pensaria sempre assim num desenho que são microtraumas dentro de um grande trauma, né? Em cada ambiente, em cada aspecto das nossas vidas, né?
nós estamos vivendo perdas, nós estamos vivendo situações traumáticas, né? As situações traumáticas, elas sempre precisam, o Freud já traz isso, elas precisam de um tempo de latência, que é o tempo de espera, né? E eu acho que se a gente puder, que nem ontem também foi falado, a gente falava muito, que estava muito ansioso, né, com o paciente, a gente não oportunizava o espaço do silêncio na sessão, né? A gente ficava, pelo menos eu, cuidando do horário, diferente de como eu cuidava o tempo da sessão antes, pelo menos essa é uma questão que eu me vi me passando do horário, eu me vi terminando antes, né? Então, assim, tudo isso é como se a gente pudesse pensar em micros traumas do campo, né? Esses micros traumas são vividos pela dupla, pelos dois, né? São os mundos superpostos que a Janine Puget fala, né? De que a gente está compartilhando os traumas. E então, assim, eu não tenho como dizer assim, ó, como lidar, a não ser se, assim, se a gente puder lidar com essas questões, admitindo esse tempo de espera, né, dentro do possível, para cada pessoa e de cada pessoa. Cada um de nós, eu acho que tem o seu mundo interno, é óbvio, então vai lidar com esse tempo de espera do seu modo, né? Eu acho que a gente escuta mais o paciente, escuta mais as dores do paciente, escuta mais o primitivo hoje do paciente, né? E na minha experiência tem aparecido mais o primitivo, né? Então, vou escutar o Mira depois, se eu tiver alguma coisa para complementar. Bom, eu gostaria de ir por um outro caminho, mas que certamente se complementa com o da Joyce, né? Quer dizer, a vivência do trauma, a saída para ela é a conversa, né? No nosso trabalho é pela conversa, pela revivência, pela poder expandir a compreensão, olhar para vários lados, ressignificar os acontecimentos, né? E nesse processo de trauma que nós estamos vivendo, compartilhado, né, entre nós analistas e os nossos analisandos, né, tem tem uma ideia que a psicanálise traz, que é essa, que é a aceitação da incompletude, da finitude, né, que Joyce, inclusive, já trouxe. Esse é um lado, quer dizer, o outro lado também é aquela outra ideia que eu acho muito interessante, que o Bion resgata a partir do poeta do John Keats, né? Que a gente tem que expandir, é importante expandir a capacidade psíquica para lidar com o incerto, com o indefinido, com o mistério, né? Porque até hoje a gente não sabe porque uma pessoa pega o vírus e a outra não, uma pessoa que pega morre e outra não morre, né? Então, a ciência não conseguiu desenhar isso tudo, né? Então, me parece, quer dizer, é através da conversa, de trazendo esses elementos, né, da incompletude, do outro, que o trauma é um trauma coletivo, né? Hoje eu assisti a uma fala de uma infectologista dizendo o trauma uma pandemia é um trauma coletivo e precisamos sair dela de uma forma coletiva também. Então, podendo, né, pensar no outro e lidar com esse incerto, lidar com os incertos, lidar com as limitações, né? E com a nossa finitude. Né? Uhum. Em relação a outra questão do nosso representante como chama? Deixa eu até complementar, Almira. O Bernard pergunta qual a neutralidade possível em um ambiente tão polarizado. E aí eu queria
qual a neutralidade possível em um ambiente tão polarizado. Então, eu queria complementar essa questão dele, que eu li o texto, mas eu não tinha lido a... Eu vou continuar e a Joyce, então, desenvolve mais. Bom, então, ele fala desse reconhecimento, né, de como os psicanalistas estão se vinculando mais com as questões, né, culturais, trazendo isso para a clínica, trabalhando com sofrimento sociopolítico, e eu não sei se é uma questão de neutralidade, né, porque há uma polarização política, mas a psicanálise tem um compromisso com a verdade, né? Tem um compromisso com a libertação, né? Do olhar do outro, né? Da não sujeição a esse olhar do outro, tem um compromisso com contribuir para o desenvolvimento dos recursos críticos, né, dos recursos emocionais e para se transformar a própria vida e a vida, né, da sua comunidade, do seu país. Então, eu penso que não é exatamente uma questão de neutralidade, mas de sustentar valores que são valores éticos, né? Valores éticos. E aí cada um, com seu estilo, vai fazer esse uso no diálogo com os analisandos, né? Uhum. Eu concordo, eu acho que talvez, eu sempre pensei que eu já trabalhava com uma neutralidade possível, eu acho que eu sempre trabalhei com uma neutralidade possível, né? Se me perguntar o que é isso, acho que eu não sei explicar muito bem, né? Eu teria que pensar melhor, mas o que me ocorre e responder para o Bernardo é um compromisso, né? O que me ocorre é que eu acho que eu não acredito em neutralidade, vamos chamar assim, se existe pura, né? Eu acho, como eu disse, assim, diante do semelhante, mas não igual. Eu acho que nós estamos lidando sempre com fazeres e movimentos psíquicos muito diferentes, né? Eu do outro, eu do meu paciente de mim. Então, assim, num momento polarizado, eu acho que se acentua muito mais as diferenças entre a dupla, né? Algo que às vezes fica meio que obscuro, resistencial, não se pode falar da religião do analista, não se pode falar da cor do analista, não se pode falar de algumas questões, o próprio analista teve uma mesa que se discutiu, e quando o teu paciente diz que adora o Bolsonaro e tu, né, não gosta do Bolsonaro, o que tu faz? Né? Então, teve uma mesa que se discutiu isso num evento científico, e essa foi a pergunta super direta. Né? Então, quando se fala em polarização, a gente pensa nas diferenças. Né? Eu acho que, como a Almira falou, eu acho que são questões delicadas, são complexas, eu acho que envolvem, né, questões profundas, mas eu acho que, em primeiro lugar, é o nosso compromisso ético e a nossa responsabilidade de poder promover, né, que se desenvolva um campo plural, diverso, respeitoso, democrático. Claro que tem limites, tudo tem limites, né? Mas eu acho que, dentro do momento que a gente tem já desenvolvido uma mente que abre para, né, uma psicanálise extensiva, né, e que acredita que o trabalho da fala, da palavra e da escuta transforma o outro e a nós, em tempos de polarização, nós vamos trabalhar com essas questões internalizadas dentro de cada um, como a Chalmira falou,
né? Mas eu acho que é o que é possível para cada dupla e o que é possível para cada analista. Eu acho que nós não podemos nos homogeneizar, nos igualar, né? E ontem, né, Bernardo, o teu trabalho falando do impossível, do possível, né? Na hora que eu fui, né, me organizar para dormir, eu me lembrei de um escritor gaúcho, de um poeta, que é o Fabrício Carpinejar, que ele diz assim, e que acho que responde um pouquinho do que eu estou pensando. Ele diz o seguinte: o impossível é possível a dois. Se estivermos a dois, é possível. E esse é o nosso olhar, nossa relação com o outro, que nos torna humano. Né? É essa relação que nos constitui e é essa relação, né, que vai produzir existência, humanização, né, o suportar, talvez, essas questões de polarização. Mas, como eu disse, eu acho que tudo tem um limite. Né? Não sei se eu respondi. Depois me cobra. Joyce, a Silvia Helena Remburger pergunta qual é o artigo do Figueiredo que você citou? Boa pergunta. Eu vou procurar e vou mandar para a Lúcia, tá? Ou mando para ti. Eu não tenho aqui agora. Tá. Mas eu tenho como achar. Foi uma leitura assim não tão estudiosa, foi uma leitura mais rápida. Me chamou a atenção porque a Daniela tinha falado do coreano e eu disse: olha só, está aqui o coreano que a Daniela falou, né? Mas eu envio para a Lúcia, para a sociedade, depois quem quiser, busca no site da sociedade, né? Quem mais quiser, tá? Mas desculpa, Silvia, mas eu não tenho ele aqui. A gente está chegando no final do nosso encontro, e aqui os colegas estão agradecendo muito as falas de vocês, né? Agradecendo pela riqueza aí das ideias compartilhadas. E eu queria abrir para vocês poderem se despedir, né? Então, passar a palavra para a Joyce e para a Almira. Bem, eu queria agradecer muito, né? Primeiro, por estar aqui também representando a FEBRAPSE, né? Que tem sido uma experiência muito afetuosa, valiosa, enriquecedora na minha vida, né? Principalmente trabalhar com todos, mas mais diretamente com o Bernard, né? Que é um parceiro excepcional. Eu queria agradecer a ti, Daniela, pelo convite, por ter pensado no meu nome para compor, né, essa parceria do nosso evento. Eu queria agradecer a Almira, né? Eu tinha dito para a Almira antes, né, nos bastidores, que a gente se cruzou em alguns momentos, mas nunca, né, nunca trovou. Aqui no Sul a gente diz, a gente na trova, a gente nunca trovou. E eu acho que eu agradeço, né, pelas tuas contribuições, me fizeram pensar, né, acho que complementaram algumas questões que eu pensei. Agradeço à Sociedade Psicanalítica de Brasília, né, que é a casa da Cíntia, da presidente, né, que também é uma relação muito afetuosa de trabalho, né? E dizer que eu acho que esses temas todos que nós estamos falando, que eles se fertilizem para o nosso congresso, que estimulem a todos, né, a desenvolverem escritas, a desenvolverem essa psicanálise viva que a Almira traz, né, que a psicanálise continua viva, né, para que a gente siga fortalecendo a nossa psicanálise, essa psicanálise que a Cíntia apresentou no início ontem da apresentação dela. E eu queria, o meu trabalho é fruto de uma experiência minha, é claro, e quando eu terminei ele, eu pensei assim, ficou em aberto,
ficou algo que eu acho que falta. E aí eu me dei conta que parece que eu fico identificada com esse tempo de ter que fazer tudo muito bem feito, muito bem fechado, muito bem concluído, com muitos teóricos. E também, pensando nisso, eu encontrei e queria finalizar com uma fala curtinha de uma frase do Mário Quintana, que é o nosso poeta homenageado no 28º encontro, né, do nosso congresso em março. O Mário Quintana diz assim, abre aspas, as reticências são a maior conquista do mundo ocidental. Deixemos em aberto. 3 pontinhos. Muito obrigada. Adorei. Maravilhoso, Joyce. Almira, por favor. Então, eu quero agradecer inicialmente à Sociedade de Psicanálise de Brasília, o convite feito pela Daniela, e dizer que eu tenho muito orgulho dessa sociedade, porque ela pratica uma pluralidade, né? A nossa sociedade recebe para formação pessoas de outras formações. A minha, eu venho da sociologia, e nós temos, então, pessoas de várias outras formações, né, migrando para a psicanálise, né? Foi o que aconteceu comigo, e é uma gratidão por ter uma sociedade, então, mais aberta, né? Quero dizer que foi muito, muito bom compartilhar, né, com a Joyce, que também já tínhamos um conhecimento uma da outra, mas foi uma experiência compartilhada muito legal, né? Dizer que aquilo que ela traz da falta, das faltas e dos excessos, né? Que a psicanálise está sempre lidando com essas 2 dimensões dos sujeitos, né, que chegam com falta ou com excesso, né, e que a nossa busca de tentar modular, de tentar achar a medida das coisas, né, que é algo tão difícil que os gregos lá já buscavam, a medida das coisas, né, e não tem uma para todo mundo, cada sujeito vai, né, vai achar a sua medida, mas que possa construir esse lugar confortável de viver e que possa, né, fazer uma vida interessante, como dizia o contado Caligares, né? Importante é ter uma vida interessante, que nós mesmos somos os autores, né, dessa obra que é a nossa vida, né? Então, muito obrigada e esperamos estar em março juntas, né? Sim, com Abraço, certeza. obrigada. Eu queria agradecer, né, as duas por terem feito essas falas, né, belíssimas, terem contribuído aí para a nossa reflexão, para estimular o pensamento em psicanálise, né? E acho que as duas trouxeram, e ontem o Bernardo e a Cíntia também, mostraram a riqueza, né, da formação e do pensamento dos psicanalistas da FEBRAPSE, né, que eu acho que é essa a ideia da divulgação, né, do congresso, mostrar o quanto que vale a pena fazer essa jornada, né? Então é isso, eu queria agradecer a presença de todos que nos acompanharam pelo YouTube e espero que a gente possa ter um congresso presencial, né? Ou misto, como já tem se pensado. De qualquer forma, estaremos juntos. Então é isso, vamos encerrar por hoje, obrigada. Obrigada. Um bom fim de semana a todos. Bom fim de semana.